E eu quero deixar uma palavra para você. Encontrei em Eclesiastes 12, do verso 1 ao verso 8, mas para encurtar o tempo eu vou ler o primeiro versículo e já pular para um anterior do que eu quero realmente tratar. Eclesiastes 12 diz: 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos no quais dirá: não tenho neles prazer. Aí aqui ele vai continuar aconselhando, aconselho, aí vai chegar no versículo 7. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. E de fato, tudo é vaidade. E é justamente isso que eu quero falar pra você, que tudo que a gente passa a nossa vida toda correndo atrás nessa terra é vaidade. E Lucas, então você tá falando que eu não devo correr atrás disso? Não, eu tô falando que é do ser humano. Eu faço isso e tô fazendo isso talvez agora, correndo atrás de alguma coisa que eu quero, estudando para ter um bom carro, para ter uma boa casa, e não tem algo de errado nisso. O que tem algo de errado é eu botar a minha fé, colocar toda a minha esperança de vida nessas coisas, porque isso são coisas passageiras, e isso são coisas momentâneas, são prazeres momentâneos. Um atleta às vezes passa um ano todo se preparando para uma prova, e depois durante essa prova conclui, termina em primeiro, há aquele momento de satisfação, mas passou, ele passa a se preparar para outra prova, e assim a vida nossa humana. Nós passamos a vida toda nos preparando para algo que quando conquistamos, ainda não estamos satisfeitos, então traçamos novas metas, e isso passamos a nossa vida toda. E eu não tô falando que há algo de errado nisso, só tô explicando que tudo que a gente conquista aqui nessa terra são coisas, prazeres momentâneos. Então se a gente quiser realmente depositar nossa felicidade nisso, há até quem diga em meus filósofos que a felicidade não existe. O que existe são prazeres e satisfação, ou seja, você conquista algo, você se sente satisfeito com aquilo, isso é a felicidade, depois ela logo passa. Mas isso só depende de onde você deposita o seu tempo, onde você deposita as suas esperanças, e isso lhe retorna em felicidade. Se eu coloco em coisas passageiras, a minha felicidade também vai ser passageira. Mas se eu coloco em coisas eternas, a minha felicidade vai ser eterna. Então o que eu tenho pra te dizer é: faça o que você quiser fazer, mas não se esqueça que isso tudo é vaidade. Isso não vai ser o suficiente pra te satisfazer. Isso, se você botar suas esperanças nisso, você vai estar correndo atrás do vento. Se você colocar o seu coração e se você buscar o prazer pessoal nisso, você nunca vai conseguir. E eu não vou te dizer que quando você entrar pro evangelho, que você entrar pros caminhos de Deus, você vai satisfazer os seus desejos pessoais, porque ninguém tá no evangelho para satisfazer. O falso evangelho sim tá aí para satisfazer prazeres pessoais das pessoas, mas o verdadeiro evangelho não tá aí. Ele tá para mudar o que você tem de conceito como prazer, para você entender a prosperidade segundo a Bíblia. Não é você ter o que você quer, mas é você estar satisfeito com o que você tem. E é isso que muda. É isso que muda dentro de nós quando estamos no evangelho. O verdadeiro evangelho faz isso. Ele não te dá coisas, ele te muda. É isso que é o verdadeiro evangelho. Muda as pessoas, não acrescenta coisas a elas. Se o evangelho fosse para satisfazer expectativas pessoais, fazer você se sentir bem com você mesmo, logo ele não faria sentido, porque as coisas que fazem bem pro ser humano comum, ainda não foi tocado por Deus, são vaidade, são coisas que passam, e logo depois que elas conquistam aquela coisa, elas querem mais, como eu já expliquei, e é por isso que esse não é o papel do evangelho. Não é satisfazer as pessoas, senão elas precisarão ser satisfeitas novamente e ficarem nesse ciclo vicioso. E é por isso que muitas igrejas investem em entretenimento. Ou é entretenimento ou é entretenimento, eu não sei. Mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Então elas precisam investir em entretenimento ou entretenimento. Espera aí que eu vou pesquisar no Google. Entretenimento ou entretenimento. Então as igrejas precisam investir em entretenimento porque a vaidade das pessoas pedem por isso, uma vez que elas ainda não foram alcançadas pelo genuíno evangelho. Vão ter que investir novamente e vão ter que nutrir e alimentar essas pessoas de entretenimento, porque elas são vaidosas e elas vão precisar disso todos os dias. Mas uma vez que você atrai as pessoas com o evangelho, que você dá o genuíno evangelho, essas pessoas não precisarão de mais nada, de algo novo, porque o evangelho vai mudar a cabeça delas. E isso que a gente precisa entender, que o evangelho é poder de Deus para a salvação do homem. E a gente fala nisso o tempo todo, mas parece que nunca entendemos, porque a gente diz que entendemos, mas as nossas ações não mostram isso. Porque eu vejo muita gente fazendo propaganda de um evangelho falso, que é aquele evangelho: vem pra Jesus que a tua vida vai melhorar, que você vai conseguir, você vai ter uma boa família. Eu não tô falando que Jesus não tem poder pra fazer isso, mas se ele quiser, ele não vai fazer. E muitas das vezes ele não faz porque é você que precisa mudar. Ele te muda, e te mudando, você muda a sua realidade. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Acham que Jesus tem que fazer as coisas do nada, na vida delas. Negativo, cara. O evangelho tá aí pra isso, pra ele te mudar. Muda a tua visão de vida.
E é por isso que teus frutos também mudam. E eu tenho falado isso já direto. Aí as pessoas às vezes não entendem porque a vida delas não mudam. Elas estão há anos na igreja e a vida não muda. Mas eu te pergunto, ser cristão é ir só ir à igreja de um domingo? Como é que você quer ter a vida mudada por Cristo se você não tira 5 minutos para ler a palavra de Cristo, para ler o Cristo, porque Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. Então se você quiser ser lapidado por Cristo, você precisa ler a palavra. Então não adianta você ir todo domingo à igreja e não tirar 1 minuto de devocional, a sua vida nunca vai mudar. Você nunca vai mudar, porque para sua vida mudar, é você que precisa mudar. É isso que eu toco muito nessa tecla, de que é nós que precisamos mudar para que a nossa vida mude, porque as pessoas acham que é assim, eu vou orar e Deus ele vai mudar a minha situação, ele vai mudar as coisas. Não é assim, cara, não é assim. A oração, ela não é uma forma de tu convencer a Deus a fazer o que tu quer. A oração é um relacionamento. O que vai mudar a tua vida é a leitura, o teu devocional, é a palavra, as pregações, é você ser lapidado pela palavra de Deus. Mas como você vai ser lapidado pela palavra de Deus se você não ouve, se você não lê? Aí é difícil, né, cara? Eu não tô tirando o mérito da oração, porque eu não posso deixar nenhuma ponta solta aqui pra não entender errado. Eu não tô falando isso. É porque muitas vezes as pessoas oram, mas não oram da maneira correta. E não oram da maneira correta porque não conhecem a Cristo. E não conhecem a Cristo porque não leem a palavra. Então tudo começa pela palavra. Pois até a tua oração muda. O que para de ser pedido passa a ser agradecimento. É isso que eu tô querendo dizer. Eu não tô falando aqui que você não deva correr atrás dos seus bens, que eu faço isso, como eu já falei. Corra atrás das coisas para ter uma vida boa aqui na Terra. Mas você entenda que isso não é suficiente. Que isso não é eterno. Isso são coisas passageiras. E se você passar a sua vida toda buscando somente isso, você ainda vai continuar com esse vazio. E para ser sincero, eu nem sei se eu tô fazendo a melhor colocação ao falar assim, olha, isso não é suficiente. Porque eu falando que isso não é suficiente é como se eu falasse, olha, isso enche alguma coisa. E você só precisa completar com Cristo. E não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que essas coisas são vento. O único que pode trazer felicidade é Cristo. Simples. Uma felicidade que não depende das circunstâncias, não depende de onde você está, apenas com quem você está. Que esse alguém seja Cristo. E para terminar tudo o que eu falei, concluir e fechar esse raciocínio, Paulo ele diz em Filipenses que tudo ele pode naquele que o fortalece. E muitas vezes eu uso esse versículo de forma errada, como eu posso fazer qualquer coisa porque é Cristo que me fortalece. Eu vou dominar o mundo porque é Cristo que me fortalece. Paulo, quando ele quis dizer aqui, ele estava falando sobre ele pode passar por qualquer circunstância na vida dele, mas tudo bem, porque é Cristo que fortalece ele. E mais uma vez eu deixo esse recado. O Evangelho ele não é para satisfazer pessoas. O Evangelho não é para satisfazer pessoas. O Evangelho é para mudar pessoas, mudar o nosso intelecto e o nosso entendimento, no qual a gente é transformado e tem uma mudança e encontra prazeres onde a gente não via nada. A gente vê um mundo, a gente vê uma oportunidade onde só havia abismo. A gente se alegra na dor. O Evangelho não é para ser racional. O Evangelho não é para ser racional. O Evangelho você sente a mudança aqui dentro. Porque antes o que era vida, agora para você é morte. O que era morte, agora para você é vida. E agora para você perder significa ganhar. Que é isso? Muitas vezes as pessoas falam, você é louco. Não, o mundo é louco. E o Evangelho? O Evangelho é a pureza. Mas em um mundo louco, a pureza se tornou loucura. E de fato, somos loucos então perante ao mundo.